Você sabia que existe um bairro onde mais de 300 mil pessoas vivem espremidas em apenas um único quilômetro quadrado? Ou que em algumas cidades o espaço entre os prédios é tão pequeno que a luz do sol nunca toca o chão? O que leva alguém a viver assim? Como é possível que essas cidades não tenham simplesmente colapsado? Neste vídeo, vou te mostrar as cidades mais superlotadas do mundo. Vamos explorar como a humanidade está vivendo em meio ao caos urbano, onde a arquitetura precisa crescer para cima, o transporte nunca para e cada centímetro tem uma função. Vamos começar pela China, onde a densidade populacional é altíssima. Cidades como Pequim, Xangai e Cantão estão entre as mais populosas do planeta, com milhões de pessoas convivendo em áreas hiperurbanizadas, arranha-céus intermináveis e ruas sempre cheias. Mas ao mesmo tempo, o país guarda vastas regiões praticamente vazias, como o Tibete e a Mongólia Interior. A explicação no caso de Tibete ser desabitada é que estamos falando do ponto mais alto da Terra. A altitude média ultrapassa 4.000 metros, o ar é rarefeito e o oxigênio escasso. Além disso, o frio intenso e os ventos constantes tornam o clima severo. Já a Mongólia Interior é dominada por desertos como Gobi, onde o calor extremo no verão e o frio cortante no inverno dificultam qualquer expansão urbana. Nessas áreas, a vida nômade ainda resiste. A distribuição populacional é tão desigual que parece que o país abriga dois mundos diferentes, um sufocado, outro deserto. Pulamos agora para a Alemanha, que apesar de ter cerca de 233 habitantes por quilômetro quadrado, consegue distribuir sua população de forma surpreendentemente organizada. Cidades como Berlim, Hamburgo e Munique são movimentadas, sim, mas a infraestrutura, o transporte público e a presença de áreas verdes ainda proporcionam um certo respiro urbano. No entanto, essa sensação está começando a desaparecer. O crescimento populacional, combinado com o aumento do custo de vida, tem comprimido cada vez mais as pessoas em espaços menores. O chamado microapartamento virou tendência em várias capitais alemãs. O Reino Unido também vive essa tensão. Com cerca de 277 habitantes por quilômetro quadrado, o país abriga Londres, uma das cidades mais densamente povoadas da Europa. Lá, apartamentos minúsculos viraram norma e morar sozinho se tornou um luxo raro. Ainda assim, regiões como os Cotswolds ou a Escócia rural oferecem o oposto: vastas áreas verdes e vilarejos tranquilos. Mas adivinha, a população está migrando para os centros, onde há mais empregos e serviços, sobrecarregando ainda mais as cidades. E então chegamos à Índia. Com uma densidade de aproximadamente 420 habitantes por quilômetro quadrado, o país tem metrópoles como Mumbai, Nova Delhi e Calcutá, entre as mais movimentadas do planeta. Mas o mais impressionante é que, diferentemente da China, a população indiana é mais distribuída por todo o território. Mesmo nas áreas rurais, a densidade continua alta. Isso gera uma sobrecarga quase constante em transporte, moradia e recursos, como se o país todo estivesse em estado de modo metrópole. Agora que já vimos países tentando manter o equilíbrio populacional, vamos para uma realidade bem diferente, lugares onde esse equilíbrio já se perdeu, e o cotidiano virou uma batalha por espaço, tempo e ar para respirar. Começamos por um dos casos mais extremos do planeta, Bangladesh. Com uma densidade populacional média de 1.300 habitantes por quilômetro quadrado, o país é um verdadeiro mar de gente em terra firme. A capital, Dhaka, é o retrato vivo dessa superlotação. As ruas estão sempre congestionadas, os mercados transbordam de pessoas e encontrar um espaço silencioso é quase impossível. E o mais impressionante é que tudo isso acontece em um país com um território relativamente pequeno, possuindo 148.460 km² de área. Bangladesh tem mais de 170 milhões de habitantes, o que força uma convivência intensa, muitas vezes em condições precárias, com moradias minúsculas e infraestrutura sobrecarregada. Aqui,
Viver com dignidade requer uma dose diária de resiliência. Continuando no continente asiático, a verticalidade da cidade de Seul é impressionante. Apartamentos minúsculos, arranha-céus espremidos, avenidas pulsando dia e noite. A tecnologia ajuda, o transporte público é eficiente, a cidade é segura. Mas ainda assim, viver em Seul significa conviver com a sensação constante de aglomeração. E o custo do espaço é altíssimo. Apesar de Tóquio, capital do Japão, ser a cidade mais populosa do mundo com 39,19 milhões de pessoas que vivem em uma área de 13.772 km², a cidade ainda é um exemplo quase inacreditável de organização em meio à superlotação. Com uma densidade urbana gigantesca, Tóquio impressiona pela sua capacidade de funcionar como um relógio suíço em escala continental. O transporte público é referência global, a limpeza urbana é exemplar e a segurança é altíssima. Tudo em um ambiente onde milhões de pessoas se cruzam todos os dias. Por fim, temos Singapura, um país ilha do tamanho de uma cidade média, com seus 735,7 km² de área e com mais de 7.000 habitantes por km². E sabe o mais curioso? Singapura conseguiu transformar sua alta densidade em um modelo de organização urbana. Com planejamento rigoroso, infraestrutura inteligente e políticas públicas eficazes, a cidade-estado investiu em soluções como parques verticais, telhados verdes e zonas de respiro urbano. Mas não se engane, viver em Singapura ainda é viver com pouco espaço físico. O ambiente é limpo, eficiente, mas compacto. Agora vamos falar de Macau. Com seus mais de 20.000 habitantes por km² em uma área de aproximadamente 33,3 km², essa região administrativa da China é famosa pelos seus cassinos luxuosos, mas a vida cotidiana por lá vai muito além dos resorts. O crescimento foi tão intenso que Macau teve que conquistar espaço do mar, literalmente. A cidade se expandiu com terrenos artificiais, onde hoje se erguem prédios colados uns aos outros, ruas estreitas e uma infraestrutura que opera no limite. Mesmo com todo o glamour da indústria de jogos, a vida para a população local é marcada por apartamentos super compactos e pouco espaço pessoal. Agora, vamos até a Índia, mais especificamente para Mumbai, onde está localizada Dharavi, uma das maiores favelas do mundo. A densidade aqui pode ultrapassar os 100.000 habitantes por km² em algumas regiões. Sim, você ouviu certo, 100.000 pessoas em um único km². Dharavi é um verdadeiro labirinto humano. Ruas estreitíssimas, casas coladas, um emaranhado de fios e gente por todos os lados. Mas o mais impressionante não é o caos, é a capacidade de organização interna. Apesar das condições difíceis, Dharavi é um centro econômico ativo. Pequenas fábricas, ateliês, padarias, tudo funcionando dentro de um sistema informal extremamente eficiente. Seguimos para as Filipinas, onde a capital Manila também enfrenta uma realidade de superlotação urbana. Com densidades que ultrapassam os 40.000 habitantes por km² em alguns bairros, a cidade se tornou um símbolo do crescimento urbano desordenado. Faltam moradias adequadas, o trânsito é caótico e muitas famílias vivem em condições improvisadas, em áreas de risco ou até mesmo sobre túmulos em cemitérios, onde constroem casas com o pouco que têm. É um retrato duro, mas necessário. Em Manila, a superlotação já transformou a paisagem urbana em algo quase irreconhecível. Ainda nas Filipinas, outro exemplo é Tondo. É o maior, em termos de área e população, dos 16 distritos de Manila. Uma das regiões urbanas mais superlotadas do mundo, e esse local tem áreas que ultrapassam 100.000 habitantes por km². Agora, falando de Mongkok, em Hong Kong, algumas áreas registram mais de 130.000 habitantes por km². Imagine prédios espremidos, letreiros luminosos ocupando cada centímetro de parede, ruas tomadas por lojas, barracas, ônibus e multidões circulando 24 horas por dia. Aqui não existe silêncio, e o conceito de espaço pessoal simplesmente não se aplica.
Mesmo com infraestruturas de ponta, a sensação é de que a cidade se empilha. Continuando em Hong Kong, mas agora falando de outro território que pertencia a eles, Kowloon Walled City. Antes de ser demolida em 1993, esse quarteirão murado abrigava cerca de 33 mil habitantes. Isso dá uma densidade estimada de mais de 1.255.000 habitantes por quilômetro quadrado. Sim, mais de 1 milhão por quilômetro quadrado. Era uma verdadeira cidade dentro da cidade, construída sem planejamento, tomada por prédios conectados como colmeias verticais, com becos escuros, corredores labirínticos e quase nenhuma ventilação. Ali funcionavam dentistas clandestinos, fábricas, templos, comércios, tudo ao mesmo tempo. O governo não interferia e os próprios moradores criaram suas regras. Kowloon era o caos absoluto. Mas mesmo depois da demolição de Kowloon, outras regiões continuaram se aproximando desse nível de compactação. Depois de explorar os lugares mais densos do presente e do passado, agora vamos falar nas próximas megacidades do mundo, que crescem tão rápido que mal conseguem se planejar para o amanhã. Vamos começar por Lagos, na Nigéria. Com uma população que ultrapassa os 20 milhões de habitantes, Lagos é uma das cidades que mais crescem no mundo, e isso sem a infraestrutura adequada para sustentar esse crescimento. Todos os dias, milhares de pessoas migram para a capital econômica da Nigéria em busca de oportunidades. Mas o que encontram, muitas vezes, são moradias improvisadas, trânsito caótico e serviços públicos à beira do colapso. Projeções indicam que até 2050, Lagos pode se tornar uma das cidades mais populosas do planeta. Outro exemplo alarmante é Jakarta, a capital da Indonésia. Com mais de 10 milhões de habitantes apenas na cidade principal, Jakarta enfrenta um problema inédito. Ela está literalmente afundando. O solo da cidade vem cedendo em ritmo acelerado por causa da retirada excessiva de água subterrânea, e algumas áreas já estão abaixo do nível do mar. O governo chegou ao ponto de anunciar a construção de uma nova capital, chamada Nusantara, para aliviar a pressão sobre Jakarta. Mas e os milhões que continuarão por lá? Como será a vida em uma cidade onde o espaço está acabando por cima e por baixo? Esses dois casos, Lagos e Jakarta, são apenas a ponta do iceberg. Nos próximos anos, outras cidades como Kinshasa no Congo, Dhaka em Bangladesh e até mesmo Cairo no Egito podem atingir níveis de densidade ainda mais extremos, impulsionadas pelo crescimento populacional acelerado, mudanças climáticas e a falta de planejamento urbano. Estamos preparados para o futuro urbano que estamos construindo? Você vive em uma cidade muito habitada ou tranquila? Deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até a próxima.